Welcome back. We are joined today by Peter Schiff, the Bem-vindo CEO de of volta. Euro-Pacific Hoje Asset estamos Management recebendo and Peter the Schiff, host of the CEO da podcast, Euro-Pacific Asset Peter Management Schiff e Show apresentador do podcast, popular podcast The and I will Peter leave Schiff Show. a link in the Vou deixar um link na description. So descrição. thank you for Obrigado coming por back, voltar Glenn. ao programa. Glenn, thanks for having Glenn, me. obrigado por me receber. So, Sabemos que we know that política e economia politics and frequentemente economics andam de mãos go dadas, hand in hand, e eu estava and we look ansioso pela forward to the oportunidade de opportunity perguntar a to be able você to ask sobre you a about dimensão econômica I desta guess the guerra economic contra o Irã. dimension of this Não war tenho certeza de qual é o against melhor ponto de Iran. partida. Talvez a dissuasão do What's Irã. your Isso é what's the simplesmente um best esforço stop? para Is reagir the contra os Iran's Estados deterrence? Unidos. Is O this principal simply objetivo é for prejudicar a persuading the United economia? States? Ou como Is você this enxerga a aimed dimensão at econômica dessa guerra? crashing the economy, or how do you see the economic dimension of this war? Well, I think it's going to have negative. Bem, acho que isso vai ter implicações negativas. A economia já estava fraca antes de iniciarmos esta guerra. Na verdade, acabamos de receber os números de empregos de fevereiro, que, é claro, são de antes da guerra, e perdemos 92 mil empregos. Foi o pior relatório em 5 anos, pelo menos com base nos dados iniciais. Mas com as revisões para baixo, houve, na verdade, uma perda de empregos ainda maior em outubro de 2025. 3 dos últimos 5 relatórios mensais de emprego mostraram perdas líquidas de postos de trabalho. Portanto, temos um mercado de trabalho muito fraco, que agora vai ficar ainda mais fraco por causa da guerra. Já tínhamos pressões inflacionárias se acumulando, e agora elas vão aumentar ainda mais. Now they're going to build even more. In fact, oil is now almost $90 a barrel. Na verdade, o petróleo agora está quase a $90 o barril. Já subiu mais de 60% só em 2026. Então você sabe, os consumidores vão ser atingidos pelo pior de tudo. Uma economia enfraquecida, perda de empregos e aumento do custo de vida. Isso é muito prejudicial. A guerra, como você sabe, obviamente é cara. Se durar mais do que o governo espera, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não conheço uma guerra que realmente tenha seguido o que os belicistas prometeram, acabamos nos envolvendo no Oriente Médio e ficando lá por muito mais tempo. Leva muito mais tempo. Quem sabe se conseguiremos sequer vencer a guerra, considerando quais são nossos objetivos? Quero dizer, será que podemos, no fim das contas, bombardear o Irã até a rendição? Acho que podemos lançar bombas suficientes sobre eles, mas não sei se isso realmente resulta em uma mudança de regime, porque o regime que surgir para preencher o vácuo que criarmos pode ser ainda mais hostil aos Estados Unidos do que aquele que destruímos. E quem sabe, quero dizer, talvez não consigamos fazer isso apenas com mísseis e bombas. Pode ser que tenhamos que colocar tropas em solo, e isso pode ser um processo ainda mais longo. Pode haver muitas baixas, de ambos os lados. Então, sabe, acho que isso é um saldo negativo. Guerras são caras e muitas vezes levam a muita inflação, porque os governos tendem a pagar por guerras com dívida e impressão de dinheiro. Então acho que isso é ruim. E também acho que vai prejudicar ainda mais o presidente politicamente. Acredito que os republicanos vão levar uma surra nas eleições de meio de mandato e que os democratas vão recuperar a Casa Branca em 2028, o que não é positivo para a economia dos Estados Unidos, porque acho que eles vão se sentir fortalecidos com um mandato socialista. Pelo menos é isso que eles vão alegar. E uma completa rejeição de tudo o que Trump supostamente representa, que seria o capitalismo, embora ele também seja, na verdade, um socialista com base nas políticas que defende. Então, no geral, acho que é um grande problema. Mas não é um dos benefícios da guerra o fato de desviar a atenção das falhas internas. Quero dizer, especialmente aqui na Europa, sempre que as coisas vão mal no âmbito doméstico, costuma haver um foco excessivo na política externa. Mas com esta guerra no Irã, já existem problemas com as tarifas e com os mercados de títulos. Você pode olhar para os arquivos Epstein. Você acha que pelo menos isso vai acabar ficando em segundo plano à medida que a guerra avança? Ou não desta vez? Bem, sempre existe a possibilidade de que tenha sido exatamente por isso que fomos à guerra, como uma distração de todos esses outros problemas.
Na verdade, se você olhar algumas das postagens mais antigas de Donald Trump no X, que na época era o Twitter, ele acusou Obama de potencialmente iniciar uma guerra com o Irã para usá-la como distração de sua incapacidade de negociar, de sua queda nas pesquisas, dos problemas na economia dos Estados Unidos. Então, é bem possível que Donald Trump esteja fazendo exatamente o que achava que Obama faria. E veja, ele realmente teve algumas perdas significativas. A Suprema Corte corretamente declarou suas tarifas inconstitucionais. Além disso, as tarifas nunca foram pagas por estrangeiros, como Trump afirmava. Foram pagas pelos americanos. Na verdade, se você observar os preços de importação ano após ano, desde antes da implementação das tarifas, ou mesmo antes de Trump realmente assumir a presidência, até agora, os preços de importação estão basicamente estáveis. Eles não caíram. E a única maneira de os estrangeiros terem pago nossas tarifas seria se tivessem reduzido seus preços o suficiente para compensar as tarifas que nós pagamos. Mas eles não fizeram isso. Então, os americanos ainda estão pagando o preço total pelas importações. E estão pagando as tarifas por cima disso. Agora, acho que isso vai mudar neste ano. Acho que você vai ver os preços de importação subindo além das tarifas. As tarifas podem estar mais baixas agora porque a Suprema Corte derrubou muitas delas. Então veremos. Mas isso vai acabar sendo um desastre político e econômico para o presidente. E claro, sim, veja o que estava acontecendo com os arquivos de Epstein. Howard Lutnick, você sabe, no gabinete do presidente, parecendo particularmente mal quando se trata de sua relação com Epstein e das mentiras óbvias que ele vem contando para tentar minimizar a importância disso. Não que eu necessariamente ache que ele tenha se envolvido em algo ilícito, mas acho que ele está mentindo sobre sua relação com Epstein. Ele tem medo de ser honesto e admitir, eu acho, o quão grande essa relação realmente foi. E não foi só o Lutnick. Acho que toda a administração Trump queria deixar os arquivos de Epstein para trás. Era uma história em desenvolvimento. E sim, essa guerra certamente tirou tudo das manchetes. E agora a guerra é o grande tema de conversa. E talvez isso tenha sido iniciado para alcançar esse objetivo. Eu não sei. Mas eu não acredito no que Trump disse. Não acredito nem por um minuto que ele tivesse algum motivo plausível para pensar que o Irã estava prestes a nos atacar. Não faz sentido algum que eles fizessem isso. E acho que os colocamos em uma posição mais forte ao atacá-los, porque agora eles parecem as vítimas e nós parecemos os vilões. E sabe, se eles fossem nos atacar, deveríamos ter deixado que o fizessem. Assim, poderíamos ter retaliado de uma posição moral muito mais elevada, e haveria muito mais apoio à guerra se tivéssemos sido atacados pelo Irã. Em vez disso, escolhemos entrar em guerra com o Irã e os colocamos em uma posição de ter que se defender. Isso é um pouco decepcionante. Eu estava inicialmente bem entusiasmado com o potencial de uma presidência do Trump. A promessa de reindustrializar, acabar com todas essas guerras eternas e caras e ter mais transparência em relação a expor a classe Epstein. Mas tudo isso meio que se inverteu em algum momento, o que foi decepcionante. Quer dizer, eu fiquei decepcionado com as políticas econômicas do presidente. O grande e belo projeto de lei foi um desastre de gastos. Eu era contra as tarifas. Muitas das outras políticas econômicas que ele defendeu, limitar as taxas de juros dos cartões de crédito, proibir empresas privadas de comprar imóveis residenciais, os esforços para potencialmente privatizar a Fannie e a Freddie, o que ele já fez com as GSEs no sentido de colocá-las no mercado para comprar títulos lastreados em hipotecas. Praticamente todas as políticas econômicas dele estão erradas. Mas pelo menos sabe, na área militar, na defesa, ele não estava começando nenhuma guerra. Mas agora ele arruinou isso. Então ele traiu tudo o que supostamente defendia. E eu acho que este vai ser o maior erro político desde George Herbert Walker Bush,
leiam meus lábios, sem novos impostos, porque ele fez uma promessa ao povo americano e depois a quebrou. É exatamente isso que Trump fez. Trump concorreu prometendo acabar com as guerras. Ele criticou especificamente os presidentes anteriores que foram à guerra no Oriente Médio e disse que isso nunca teria acontecido se ele fosse presidente. Então, ninguém votou em Trump esperando que ele fosse começar uma guerra com o Irã. Na verdade, disseram às pessoas que se votassem em Harris, estariam votando por uma guerra com o Irã e que precisávamos votar em Trump para garantir que isso não acontecesse. E agora Trump é presidente e estamos lutando uma guerra com o Irã. Trump is president and we're fighting a war with Iran. Yeah, there was the advertisement as well. Trump Sim, plans, houve também a propaganda. Vans do Trump, o bilhete da paz. Então isso não saiu como planejado. Mas essa guerra, é claro, está acontecendo em uma parte muito sensível do mundo. E considerando que a retaliação do Irã não está apenas mirando o exército dos Estados Unidos, mas também parece estar atacando os aliados dos Estados, mais especificamente, interesses econômicos. Os estados do Golfo têm uma posição interessante, eu diria, na economia mundial. Muitos desses países, bem, administrados por famílias, são organizados em grande parte em torno da energia, porque são ricos nela, e também em torno das finanças e do setor imobiliário. Eles costumam ser povoados principalmente por expatriados. Então, como você vê o potencial dessa região se desestabilizando? I guess this region unraveling. Well, I mean, obviously there's a lot of potential there. I mean, first of all, Bem, quero dizer, obviamente há muito potencial aí. Antes de tudo, há interrupção no Estreito de Hormuz. Todo o tráfego por aquela via marítima específica foi interrompido. Cerca de um quarto, talvez 20 a 25% de todo o petróleo do mundo passa por ali. Mas também há mísseis voando pelo Oriente Médio, porque o Irã está em uma posição em que precisa atacar ativos dos Estados Unidos em países vizinhos. E nós temos bases por todo o Oriente Médio. Agora o Irã está lançando mísseis contra essas bases para tentar destruí-las, porque estamos usando essas bases para atacá-los. Mas nesse processo, com todos esses mísseis voando por aí, inevitavelmente haverá alguns danos colaterais. Você vai ter alguns alvos civis atingidos inadvertidamente, mas também existe a chance de que outros países sejam arrastados para a guerra, porque percebem o que o Irã está fazendo como um ataque contra eles, já que os mísseis estão caindo em seu território. Mas nunca se sabe, outros países podem se alinhar ao Irã no mundo muçulmano. Eles podem ver o Irã como a vítima, especialmente porque nós o colocamos em uma posição de reivindicar esse status ao sermos os agressores. E ao lançar um ataque contra eles, quero dizer, havia negociações em andamento. Agora Trump afirma que elas não estavam indo a lugar nenhum, mas você sabe, não se deve atacar as pessoas com quem se está negociando. Quer dizer, não é muito apropriado fazer isso. Você deveria encerrar as negociações primeiro, mas acho que outros países poderiam ficar do lado do Irã. Poderia haver uma guerra inteira na região, e quem sabe, outros países poderiam ser arrastados para o conflito. O Irã tem alguns aliados poderosos, os russos, os chineses. Quer dizer, agora estamos falando de uma guerra mundial. Então nunca se sabe o que pode acontecer. Você abre uma caixa de Pandora e simplesmente não faz ideia do que acabou de liberar. E é por isso que não deveríamos ter feito isso desde o início. Eu sempre fui contra, por vários motivos. Antes de tudo, acho que é mais uma guerra inconstitucional. É mais uma guerra iniciada por um presidente. Presidentes não deveriam começar guerras. O Congresso precisa declarar guerra. A decisão de ir à guerra precisa ser deliberada e alcançada por consenso do Congresso, não apenas pelo capricho de um homem. Não podemos permitir que um único indivíduo decida que a América vai entrar em guerra. Não foi assim que nossa república foi formada. E eu não acho que seja uma boa ideia, porque as guerras se tornarão muito mais comuns e frequentes se uma pessoa puder simplesmente decidir nos levar a uma guerra por qualquer motivo que queira, ou sem motivo algum. É muito mais difícil quando é preciso convencer o Congresso de que a guerra é necessária e todos precisam registrar seus votos a favor dela.
and they all have to go on record voting for it. I'd much rather see that than just have a president Sabe, who doesn't eu preferiria muito mais ver isso do que ter um presidente que nem precisa prestar contas. Nem sequer há, sabe, uma reeleição. Trump não pode concorrer de novo. Então, sabe, outros republicanos poderiam arcar com as consequências das decisões dele, mas ele não. Mas pelo menos os congressistas e os senadores, sabe, sempre vão ser responsabilizados por suas decisões e seus votos, porque precisam disputar a reeleição, ou pelo menos querem isso. Esses caras estão constantemente em campanha para se reeleger. Então eu prefiro que políticos responsáveis decidam nos levar à guerra do que alguém que não vai prestar contas a ninguém. Acho que o aspecto estranho foi que Trump parecia estar inclinado à ideia de que os Estados Unidos precisavam fazer uma mudança de foco, que não podiam estar em todos os lugares. Então mudar o foco para o hemisfério ocidental e a Ásia. Em outras palavras, sair da Europa e do Oriente Médio agora. Acho que o Comitê Nobel deve estar feliz agora por ter decidido não dar a ele o Prêmio Nobel da Paz, afinal. Ele ficou realmente irritado por não ter ganhado. Estariam pedindo o prêmio de volta se tivessem dado a ele. E aí ele vai lá e começa uma guerra. Bem, acho que é um pouco estranho. As Forças Armadas deveriam ser o último recurso porque são caras, não apenas em termos monetários, mas também para a sociedade. Nós jogamos uma bomba em uma escola. Matamos, mais de 100 meninas. Obviamente essa não era a nossa intenção, mas coisas assim acontecem. É uma consequência inevitável quando se lançam mísseis. Eles nem sempre atingem o alvo ou algo assim. Mas eu só fico pensando em todos os irmãos e pais dessas meninas. O quanto eles vão odiar os Estados Unidos agora em comparação com antes? Estamos criando muitos inimigos quando fazemos coisas desse tipo. Bem, esse é o problema quando tudo o que você tem é um martelo. Todo problema parece um prego. Acho que é uma das maldições de ter um grande exército. Quando você tem a oferta, isso cria uma aparente demanda por ela. Mas em relação à energia, porque você mencionou não apenas os estados do Golfo, mas como disse, eles fecharam o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. Quais seriam, então, as consequências mais amplas, em termos das guerras energéticas ou de como as outras grandes potências poderiam se posicionar? Bem, quero dizer, é claro que preços mais altos de energia terão um impacto sobre os consumidores. Quando a energia fica mais cara e na medida em que precisamos gastar mais dinheiro com ela, temos menos para gastar em outras coisas. Então sim, há consequências óbvias. Agora, há vencedores, obviamente as empresas de energia, na medida em que conseguem produzir e vender seu petróleo a preços mais altos, elas serão as vencedoras. Mas no geral, acho que isso vai causar muito dano à economia global, que depende de energia, e precisamos de mais energia do que nunca, especialmente agora da expansão dos centros de dados de IA. Todos esses data centers precisam de energia, todos precisam ser alimentados. Então este não foi um bom momento para começar uma guerra no Oriente Médio, não que exista algum bom momento para começar uma. Mas há muitos motivos pelos quais deveríamos ter tentado evitar entrar em guerra. E eu não acho que havia uma ameaça iminente aos Estados Unidos. Não sei exatamente qual era a ameaça a Israel, ou porque eles acharam que era tão iminente, a ponto de precisarem atacar o Irã. Mas se realmente era algo que Israel precisava fazer, ainda assim acho que os Estados Unidos poderiam ter ficado de fora disso. E sabe, isso talvez tivesse sido melhor para os Estados Unidos e para a região, porque então o Irã não estaria atacando nossas bases militares e aqueles outros países. O conflito ficaria concentrado entre Israel e Irã. Tenho certeza de que o exército israelense pode se cuidar, mas sabe, ao envolver os Estados Unidos nisso,
as apostas realmente aumentam e tudo se torna um assunto muito maior. Porque, sabe, para eles nós somos os grandes vilões. E muitas outras pessoas no mundo árabe vão ver dessa forma. E quanto mais tempo isso se arrastar, mais eles vão ver dessa forma. Quanto mais civis acabarem mortos, pior vamos parecer. Bem, em relação ao fornecimento de energia, a China, é claro, vem ampliando sua produção de energia de uma forma muito impressionante. É um crescimento bastante surpreendente em termos de oferta de energia barata, o que é um ótimo indicador de força industrial, se você quer esse combustível vital para sustentar suas indústrias. Mas na Europa, temos um pouco do problema oposto. Nossos líderes recentemente comemoraram por terem se libertado da energia russa. E agora, ao que parece contra a nossa vontade, também estamos libertos da energia do Oriente Médio. Como você vê as economias europeias sendo influenciadas por isso? Sim, quero dizer, eles tomaram muitas decisões ruins em nome do aquecimento global e da tentativa de se afastar dos combustíveis fósseis. E isso foi um desastre. Eles precisam se afastar disso e começar a explorar as melhores fontes de energia possíveis e esquecer essa bobagem. Mas politicamente é mais ou menos assim que o pêndulo tem oscilado. Acredito que, eventualmente, os altos custos de energia e os danos que eles causam às economias terão um efeito de retorno contra esses políticos e forçarão algum tipo de mudança na agenda por lá. Eu também queria perguntar sobre os mercados de ouro e prata, porque depois de ler seus livros, foi isso que realmente me motivou a comprar ouro e prata. Como você vê esses preços, já que eles vêm disparando nas últimas semanas? Como você acha que o ouro e a prata vão se comportar em consequência disso? Bem, eles na verdade não. Eles praticamente não se moveram nada durante a última semana. Quero dizer, o ouro ainda está em torno de 5.100, 5.150. A prata está em 82, 83 dólares, algo por aí. Então os preços dos metais não mudaram muito. Houve um movimento inicial de alta na noite de domingo, logo depois que as bombas caíram no sábado, mas foi algo contido. Quero dizer, o ouro nem chegou a fazer uma nova máxima acima de 5.500. E claro, a prata nem chegou perto da máxima que havia atingido. Então, sabe, tivemos aquele clássico, compre no boato, venda no fato. Acho que já estava bem claro há algum tempo que algo iria acontecer com o Irã, e alguns traders se posicionaram comprados no mercado antecipando isso. Quando aconteceu, eles venderam a notícia. Mas acho que, depois que começarmos a digerir as implicações, os preços do ouro e da prata vão subir muito, muito mais. Gold and silver prices are just headed much higher. I mean, it was already a bullish case even before. Quer dizer, já era um cenário otimista mesmo antes da guerra, mas a guerra só o torna ainda mais otimista. Então acho que vamos ver uma grande alta, especialmente quando o dólar começar a cair. A reação instintiva, como em todo conflito, é comprar dólares como uma espécie de porto seguro. Mas acho que isso vai passar bem rápido, e os mercados vão retomar a tendência de desdolarização que já estava em andamento. Especialmente quando começarem a calcular os enormes déficits que teremos por causa da guerra e da recessão que ela ajuda a criar. Os déficits vão estar nas alturas, e vamos ligar as impressoras de dinheiro como nunca antes para pagar por isso. Acho que o mundo vai perceber isso e se mover ainda mais rápido para desdolarizar e adotar o ouro. And move even faster to de-dollarize and embrace gold. Bem, da última vez que conversamos, você mencionou que previa uma grande crise econômica chegando, muito pior do que a de 2008 e 2009. Como você vê a tendência geral agora? Está acelerando em direção a esse desfecho ou você vê alguma possibilidade de os Estados Unidos de alguma forma saírem por cima disso, talvez com alguns benefícios econômicos? Quero dizer, por causa da guerra. I mean, the war? Look, I suppose.
Olha, eu suponho que, se realmente conseguirmos alcançar os objetivos em apenas algumas semanas, em que o governo iraniano seja substituído por um governo mais favorável ao Ocidente, que não seja um Estado religioso, em que o povo iraniano desfrute de mais liberdades e direitos, ou seja, uma sociedade mais tolerante, com valores mais próximos dos ocidentais, que não represente uma ameaça militar para ninguém, nem patrocine terroristas ou algo do tipo. Se conseguirmos esse cenário perfeito, conto de fadas, e o Oriente Médio acabar se tornando muito mais seguro e próspero, então sim, acho que seria uma vitória. Mas quero dizer, acho um tanto ingênuo acreditar que esse vai ser o resultado. Simplesmente não vejo nenhum precedente histórico para esse tipo de desfecho. Todas as aventuras anteriores que tivemos não terminaram assim, então não espero que esta seja diferente. Acho que vamos ficar envolvidos por muito tempo, vamos gastar muito dinheiro e não vamos melhorar a situação. Na verdade, há uma boa chance de piorarmos as coisas. Sabe, é isso que eu acho. Só mais uma última pergunta. Você vê alguém se beneficiando dessa guerra de alguma forma? Ou é apenas uma perda enorme para o mundo? Bem, sempre há quem saia ganhando. Antes de tudo, o complexo militar industrial sai ganhando, porque agora recebe pedidos do Pentágono por mais armas e mais bombas. Essas coisas são caras, e é por isso que as ações do setor militar realmente dispararam, porque os lucros dessas empresas vão explodir com base nessa guerra. Quero dizer, a guerra é muito lucrativa para as empresas que abastecem o esforço de guerra. E sim, a guerra vai causar perturbações de formas em que alguns perdem e outros ganham. Então haverá empresas e países que ficarão em melhor situação porque o mundo está em guerra. Mas sabe, também haverá muitos países e empresas que ficarão em pior situação. E no geral, é uma perda líquida para o mundo. Nem acho que seja um jogo de soma zero. Acho que, no geral, o mundo está mais pobre. E isso sem nem levar em conta o custo humano. Esqueça, sabe, os indivíduos que perdem a vida e o impacto que isso tem sobre suas famílias. Além de tudo isso, o mundo está em pior situação. Quero dizer, estamos falando de destruir muita infraestrutura no Irã e agora teremos que reconstruí-la. Na verdade, Trump está dizendo que vamos ajudar a reconstruí-la. Com que dinheiro? Quero dizer, vamos destruir a infraestrutura com bombas caras e depois reconstruí-la de novo. Então vamos pagar para destruí-la e depois pagar para recriar o que já existia. Que desperdício. Mas já estamos endividados. Então veja, acho que haverá vencedores e perdedores. Acho que os Estados Unidos acabarão sendo um grande perdedor. Acho que o dólar será um perdedor, especialmente se perdermos a guerra. Quero dizer, imagine isso. Não está fora do campo das possibilidades. E se o Irã resistir? E se lançarmos todas as nossas bombas e mísseis e eles ainda estiverem lá? Sim, matamos um monte deles, mas eles não se rendem. O regime continua no poder e ainda está lançando mísseis contra nós. E então, vamos ter que travar uma guerra terrestre? Vamos trazer todas as nossas tropas. Se tivermos que fazer isso, basicamente perdemos toda a ideia de que faríamos tudo pelo ar. E então poderíamos vencer em terra? Quer dizer, o Irã é um país bem grande. Você olha para isso num mapa, sabe? E, quero dizer, quantas tropas vamos enviar para lá? Os iranianos podem estar escondidos bem fundo no subsolo. Eu sei que talvez não seja um passeio no parque. Veja, nós não vencemos a guerra do Vietnã. Somos obviamente um país muito maior que o Vietnã. E mesmo assim não conseguimos derrotá-los. Então, quem diabo sabe? É possível que isso acabe sendo uma vergonha para os Estados Unidos e nossa reputação militar pode cair. Sabe, o Trump vive dizendo por aí que somos tão fortes, tão grandiosos, que temos o melhor disso, o maior daquilo. Bem, veremos. Tudo é possível. Como eu disse, quando você mexe num vespeiro, nunca sabe no que está se metendo. É um país com cerca de 90 milhões de pessoas, aproximadamente 2,7 vezes o tamanho da Ucrânia.
Também é um país enorme e montanhoso, então sem tropas terrestres pode ser algo difícil de realizar. Yeah, look. And Russia, E a Rússia ainda nem venceu na Ucrânia. Veja há quanto tempo eles estão lutando nessa. You know? Sim, sim, não. Não parece uma estratégia muito boa, de fato. Mas só uma última pergunta. Grande parte do sistema pós-Bretton Woods é construída em torno do petrodólar. Os estados do Golfo vendendo seu petróleo em dólares e depois reinvestindo esses dólares nos Estados Unidos. Muito disso se baseia na ideia de que a garantia de segurança dos Estados Unidos seria sólida. Você vê alguma possibilidade de os estados do Golfo recuarem depois disso? Ou há uma pertonnement of thing? Yeah, I mean, I've been predicting that even before. Sim, quero dizer, eu já vinha prevendo isso mesmo antes da guerra. Acho que isso pode, na verdade, acelerar o processo. Agora, talvez algumas pessoas achem que vai desacelerar, que a guerra fará com que as pessoas comprem dólares, o que de fato aconteceu até agora. Mas eu não acho. À medida que a guerra continuar, você vai ver uma reversão no dólar. Verá mais dinheiro fluindo para o ouro, e isso vai enfraquecer a posição do dólar como moeda de reserva. Bem, combinei por time em tempo. Série para não ser step far, precio. Remind. Yeah, and your listeners, take advantage. Sim, e sabe, seus ouvintes deveriam aproveitar o fato de que os mercados estão em um momento de calmaria agora. Assim como o petróleo teve uma reação tardia. Nos primeiros dias, todo mundo estava comemorando, tipo, olha, o petróleo mal subiu, é tudo por causa do Perfuri Baby Perfuri do Donald Trump. Bem, estamos produzindo quase a mesma quantidade de petróleo agora do que em 2024, então isso não tem nada a ver com isso. Acho que foi apenas uma reação tardia. E agora o petróleo está quase a 90 dólares e subindo. E acho que o ouro também vai ter uma reação tardia. Acho que o ouro vai disparar muito mais alto. Poderíamos chegar a 6 mil muito rapidamente. Much higher. We could be at 6,000 very quickly. So before that happens, people should buy it. Então, antes que isso aconteça, as pessoas deveriam comprar. Você deve ir à minha empresa, a Schiff Gold, em schiffgold.com, e comprar ouro, comprar prata agora, antes da próxima grande alta, que pode acontecer a qualquer momento. E também, como mencionei, há vencedores e perdedores. Acho que as estratégias de investimento que estamos adotando na Euro-Pacific Asset Management farão de nossos clientes grandes vencedores economicamente. Quero dizer, todos nós perdemos como americanos, perdemos como seres humanos, mas podemos ganhar como investidores. E sabe, isso é tudo o que podemos fazer. Não podemos controlar a guerra, não podemos pará-la. Então podemos ou perder ou lucrar, e dadas essas duas opções, eu prefiro ganhar dinheiro a perder dinheiro. A maioria das pessoas vai perder dinheiro porque está seguindo as estratégias erradas. Mas eu acredito que as estratégias que estamos adotando na Euro-Pacific Asset Management vão vencer. As pessoas devem acessar nosso site e entrar em contato com nossos consultores em europakey.com. Ou, se você quiser fazer isso por conta própria, conheça meus fundos mútuos. Eu tenho 5 fundos mútuos que administramos, e você pode obter informações sobre todos os 5 em europa.com. Você pode comprá-los sem taxa de carregamento em qualquer uma das principais corretoras de desconto do país. Então faça sua lição de casa agora e se posicione, porque se esperar demais, acho que o resultado será infeliz. E infelizmente, a maioria das pessoas vai estar nessa situação. Bem, vou deixar um link na descrição, porque eu realmente concordo. Quando o mundo está pegando fogo, é importante proteger sua riqueza também. Muito obrigado. Certo, se cuida.